Alô, irmãos, irmãs, Pai seja com todos nós, nesse 21 de fevereiro de 2021, domingo, né? Deveria ser o nosso ajuntamento, né? Porque domingo passado, que foi o segundo domingo, foi essa festa aí do carnaval, né? Essa festa do povo aí, do mundo. Então, pelos nossos costumes, nós, no mês do carnaval, né, ou de alguma festa religiosa aí, ou coisa que o valha, a gente transferiu o nosso ajuntamento para o terceiro domingo. Não era isso? Então, hoje seria o dia do nosso ajuntamento. Então, aí os irmãos usam aí o tempo, né, irmãos? Quer dizer, se nós tivéssemos ajuntamento, nós estaríamos reunidos hoje, né, de manhã, né? Uma boa parte do dia, né? Estaríamos lá louvando, orando, meditando, conversando, né? Acerca do reino de Deus, né? Acerca do reino, né? Acerca da igreja, do governo, né? Então vamos fazer um esforço aí, né, irmãos? Os irmãos que têm mensagem, mesmo que não tenha mensagem, participar aí, né? Falar com os irmãos, consolar aí, né? Vamos falar uns com os outros, né? Aproveitar esse tempo. Aliás, eu vou fazer uma provocação aqui para os irmãos, né? Eu queria saber se os irmãos estão, pelo menos, ouvindo aí o que eu ando dizendo todos os dias, né? Não estou cobrando, mas é de se esperar que tudo aquilo que a gente esteja falando aqui, os irmãos estejam lendo e observando, né? E meditando, né? Então nós estamos meditando o quê? Na história da igreja, estamos aqui em Atos dos Apóstolos, que conta aí a história da igreja primitiva, né? Estamos aqui no capítulo 15, quando aconteceu lá em Jerusalém a reunião dos apóstolos com os anciãos e com aqueles judeus que estavam pregando a lei de Moisés, né? Para que os gentios obedecessem. Aí os apóstolos fizeram a correção, né? E aí fizeram a correção, escreveram a primeira carta, o primeiro decreto, né? Recomendando aos gentios e a toda a igreja, né? E também aos hebreus, que as ordenanças da carne, elas tinham sido cumpridas, né? E não eram mais necessárias na lei, na graça, né? Eram ordenanças da lei, que foram cumpridas e que eram a sombra, né? Conforme a gente vê depois nos outros escritos dos apóstolos, principalmente de Paulo, né? Então ele fala aí nas coisas que, né? Porque eles estavam obrigando o quê? Estavam obrigando a circuncisão e obrigando a cumprir toda a lei de Moisés no que se referia aos sacrifícios, abluções, né? Sacrifícios, abluções e como é o nome? Eu esqueci o nome aqui, mas depois eu vou me lembrar. Então ele manda a carta e diz o quê? Ó, vocês vão se abster de quê? O que tem lá na lei, né? Na lei da ordenança, vocês vão se abster do sacrificado aos ídolos, né? Vão se abster de comer isso aí, de comer o sangue, de comer o sufocado e também, né? Não se entregar à fornicação, claro, né? Destas coisas farei bem se vos guardares, né? Então, com uma carta dessa aqui, que fala exatamente nessas 4 coisas aqui, né? Coisas sacrificáveis, quer dizer, são comidas, né? Comidas, e no caso aqui a fornicação, que é a relação homem e mulher, né?
para fugir dessa relação, né, desigual, né, digamos assim, da fornicação. E no caso das comidas, os ídolos, o sangue e a carne sufocada. Bom, alguém poderia dizer o seguinte, então quer dizer que lá da lei, o que não foi isso aqui, o resto está tudo, né, abolido, né? Não, o que está abolido aqui são as ordenanças da carne, né? Ele não aboliu a moral e nem a ética, né? A moral e a ética são aquelas 10 palavras que Moisés recebeu, né? Lá no Sinai, né? Que as religiões eles chamam de 10 mandamentos, e depois as ordenanças e os mandamentos que vieram dessas 10 palavras, né? Então não a idolatria, né, continua sendo reprovada, adultério, fornicação continua sendo reprovado, continua como mandamento, e muitos outros mandamentos que provêm dessas 10 palavras. Então nós vimos aqui que isso aqui foi o que não está escrito nas Escrituras, mas o decorrer da igreja depois disso, antes e depois, né? Mas principalmente depois. Nós vemos que os apóstolos começaram a empreender uma luta ferrenha contra essas pessoas aí judaicas, né, os judeus que disseram que tinham crido e que não se submeteram à orientação dos apóstolos, não se submeteram à doutrina apostólica. Eles queriam impor a lei de Moisés, disseram que tinham crido em Jesus Cristo. Então houve uma divisão entre os judeus, né, que estavam pregando Jesus Cristo segundo a lei de Moisés, né, e entre aqueles que era a igreja que estava pregando Jesus Cristo segundo a graça, né, segundo o evangelho, né, que o Senhor Jesus pregou e que os apóstolos agora estavam imbuídos de autoridade, né, para exatamente pregar ao mundo, né? Foi essa a ordem que ele deu, ide a todas as nações e pregai, né? O meu nome, pregai o evangelho, né? E quem quiser se batizar, que se batize em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, no meu nome, né? Para que ele seja, né, revestido do Espírito Santo e possa ser contado no meio daqueles que vão se salvar na igreja, né? Então, houve então uma separação, né? E essa separação ela foi tão assim traumática, né? Que houve até uma separação entre Paulo e Barnabé. Não que Barnabé, né, tivesse concordando com os judeus, mas aquilo ali deve ter causado, digamos assim, né, deve ter causado em alguém, né, um sentimento, né, um sentimento de pena, né, ou coisa que o valha. Então houve uma separação entre Paulo e Barnabé, conforme está escrito aqui, ó. Alguns dias depois, no capítulo 15, 36, né,